Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta vai ser a segunda edição desta nova temporada de 2023-2024. Fazendo uma breve apresentação do Inopol, para quem ainda não nos conhece tão bem, nós somos uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra. A nossa missão passa por promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo. Simultaneamente também estimular a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico que é produzido dentro da instituição, e ainda apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro, que entendemos que possam ajudar a potenciar a empregabilidade e a inserção profissional dos estudantes e dos diplomados do Politécnico. Simultaneamente, somos também uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. No âmbito deste trabalho, tentamos dar prioridade a spin-offs que sejam oriundas do IPC e também startups com uma forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, diplomados, docentes, investigadores ou mesmo através de projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção com a indústria. De qualquer modo, e não obstante esta ligação natural ao Politécnico, em termos de incubação de empresas, nós somos uma estrutura que está aberta a qualquer empreendedor, qualquer promotor que pretenda desenvolver um projeto inovador, e para apoiar nesse processo disponibilizamos tudo aquilo que uma incubadora tradicional costuma fazer, portanto, além do espaço físico para o projeto se poder instalar, serviços de logística como acesso a salas de reunião, gestão de correspondência, salas de formação, internet, portanto, todos esses pontos. E depois, numa das partes mais importantes, também consultoria técnica especializada na área do desenvolvimento do plano de negócios, processo de constituição da empresa, portanto, em termos de apoio jurídico, diagnóstico de propriedade intelectual, acesso à mentoria, a parceiros, a potenciais investidores, interação com centros de ID e laboratórios de investigação, e, portanto, tentamos apoiar os projetos em todas estas dimensões. Em simultâneo, como a Academia de Empreendedorismo, promovemos também regularmente ações de formação e de capacitação. Estas são direcionadas não apenas para os empreendedores que tenham projetos ou empresas incubados aqui junto de nós, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e, sempre possível, também procurando envolver os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se insere este ciclo de webinars Let's Talk, portanto, é uma iniciativa que nós já vimos promovendo desde 2021. É uma iniciativa mensal, decorre geralmente na segunda terça-feira de cada mês e tem como objetivo precisamente sensibilizar toda a comunidade para os temas que nós entendemos serem chave no mundo do empreendedorismo e da inovação. Passando ao webinar de hoje, temos então o prazer de ter connosco a Joana Pires Araújo, que é cofundadora e co-diretora da Coimbra Coletiva. A Coimbra Coletiva é uma revista digital fundada em 2018 e que pretende, através de um jornalismo focado em soluções e da mobilização da comunidade para a participação, para o envolvimento e para o ativismo cidadão, ajudar a construir uma Coimbra melhor, mais sustentável, mais justa, mais inclusiva e, acima de tudo, com mais oportunidades para todos os que nela trabalham e vivem. Durante a sessão de hoje, a Joana irá então partilhar connosco aquela que é a sua perspectiva sobre o poder da geração de ideias, do empreendedorismo social, colaborativo e de proximidade como ferramentas para empoderar e capacitar comunidades locais, e também para transformar e desenvolver de forma sustentável os espaços onde vivemos e onde trabalhamos. E feitas estas apresentações, eu passaria então aqui a palavra à Joana para poder partilhar connosco então a sua apresentação e aquilo que vem falar connosco hoje, agradecendo novamente a disponibilidade e o interesse com que agarrou este desafio e deixava só a nota para quem nos ouve, aqui para a audiência, que podem ir colocando questões através do chat. Nós geralmente deixamos no final espaço para essa discussão, para essa interação aqui com a oradora, para podermos todos discutir o tópico. Mas se entretanto forem tendo questões que gostassem de ver esclarecidas durante a apresentação ou no final, nós procuraremos endereçá-las. Nesse sentido, portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos e passaria a palavra à Joana, então, para avançar com a apresentação. Obrigado, Joana. Obrigada, João. Obrigada a todas as pessoas que aqui que escolheram aqui às 5 da tarde juntarem-se neste nosso cantinho virtual para conversarmos sobre a Coimbra Coletiva.
O João foi fazendo uma apresentação muito bonita e muito completa sobre aquilo que tem sido a nossa caminhada, mas eu faço já um aviso à navegação. Nós, mais do que aquelas coisas todas que o João esteve a apresentar, nós acima de tudo vamos falar da nossa vida e vamos falar dos nossos dias e daquilo que é o nosso cotidiano no sítio onde vivemos, no sítio onde trabalhamos. Vamos falar de Coimbra e daquele exercício bom e poderoso que acontece quando nós fechamos os olhos e sonhamos com um sítio melhor, um sítio com mais qualidade de vida. Pode ser um sítio onde as pessoas têm mais oportunidades, pode ser um sítio onde a comunidade é uma comunidade mais tolerante, mais justa, mais igual, mas desde logo também é um sítio que tem mais qualidade de vida, é um sítio do qual nós nos sentimos mais orgulhosos. Portanto, venham daí, vamos então viajar um pouco sobre Coimbra e arranco então com a minha apresentação. Estão a seguir-me? Yes, perfeito. Sim, sim. Agora convém é que eu também me siga. Ok, então hoje vamos ter assim 4 temas, 4 blocos. Isto foi extremamente difícil fazer este exercício de tentar resumir em 40 minutos a quantidade de projetos bonitos e de iniciativas e de ideias e da energia boa que nós temos na equipa e na nossa comunidade. Vou falar-vos muito brevemente da Coimbra Coletiva, este nosso projeto de jornalismo de soluções e este caminho do ativismo cidadão. Falando também necessariamente das nossas iniciativas e de um marco muito importante que foi a geração coletiva, que aconteceu no início deste ano e que vamos repetir no início de 2024. A questão do impacto, qual é que é de facto o resultado de todo este trabalho que andamos a desenvolver. E depois este último ponto parece que é assim só parece que não é apenas para compor o ramalhete, quando falo de construção de comunidade, este é mesmo o pilar fundamental de todo este trabalho jornalístico até, e com estas 2 notas da diversidade e da importância da inteligência coletiva. Também aviso já que não vamos apenas falar de uma revista, não vamos apenas falar de Coimbra. Atrevo-me a dizer que a conversa de hoje vai tocar na CIA, vai tocar em muitos outros temas que aparentemente podem não ter nada a ver com a apresentação de hoje, mas vão perceber porque é que são exemplos tão importantes para nós. Antes de mais, a Coimbra Coletiva acontece pela mão de muitas pessoas. Nós não temos esta equipa toda a tempo inteiro, nós somos uma associação sem fins lucrativos, com os desafios de sustentabilidade financeira, isto seria tópico para todo um outro webinar, mas temos à nossa volta, de facto, muitas pessoas que em regime de freelance, de pro bono, colaboram connosco. Procuramos sempre que as condições de todas as pessoas que colaboram connosco sejam também justas e estamos a trilhar o nosso caminho. E isto porque é que é sempre uma nota introdutória muito importante. Nós não podemos querer lutar por um conselho mais justo, mais sustentável, se nós não olhamos para a nossa organização e não procuramos desenvolver ferramentas que nos permitam ser essa organização também exemplar. A nossa Coimbra Coletiva é então um projeto que tem 1 ano e meio. O João falava em 2018, a verdade é que a coletiva nasceu em 2018, mas teve aqui uma importante evolução no ano passado, em 2022. E foi em fevereiro do ano passado que relançámos o projeto como Coimbra Coletiva e com esta lógica, com este caminho do jornalismo de soluções. Nós antes, inicialmente, o mote era nós brincávamos muito, em Coimbra não se passa nada, tudo, nós queríamos arrojar, queríamos desempoeirar a nossa linguagem até, eu sou nascida e criada cá em Coimbra e se fosse preciso era a primeira treinadora de bancada, não é, no café, sempre a dizer tudo aquilo que não acontece cá. E até tive muitos amigos que me disseram, Joana, mas se tu queres fazer uma revista que se propõe a dizer às pessoas o que é que as pessoas podem fazer em Coimbra, tu em 3 meses tens os assuntos completamente esgotados. Não podia ser mais mentira e de facto colhemos não só feedback muito importante, mas houve um momento muito marcante no nosso projeto, ainda na vida da coletiva, que foi um e-mail que nós recebemos de uma família que, como tantas famílias, como eu, em algum momento no tempo, saíram de Coimbra, não é? Por causa do tema das oportunidades de trabalho, da progressão profissional, e essa família dava-nos conta que a coletiva os tinha ajudado a reconciliarem-se com a cidade e tinha sido decisiva na decisão de regressarem para cá.
E isto é forte, isto tem muito a ver com o poder que a comunicação tem. Isto tem muito a ver com aquilo que, não sendo de base um projeto de branding territorial, mas dá um contributo para a forma como um território, como uma cidade é percepcionada, é vista. E notem, isto não foi nenhuma ação, lá está, de branding, nós não tivemos a trabalhar nenhuma mensagem, nós limitávamos na altura a comunicar o que é que de facto acontecia e a revisitar, num equilíbrio, uma certa sede de futuro, mas com um equilíbrio com aquilo que é a valorização do nosso património e as coisas boas que nos caracterizam. Esse projeto evoluiu, como vos dizia, e a proposta agora é mais focada no caminho do ativismo cidadão. O que é esta coisa de mudar muitas vidas em Coimbra? Não estou a conseguir. Não. Isto cá em Coimbra é tudo a mesma coisa. Isto não sei o quê. O Urbaner foi classificado como projeto cool e a visibilidade foi tanta e isso trouxe tantas pessoas que se interessaram pelo nosso projeto, que é um projeto comunitário, que fez com que nós acabássemos por nem criar outro canal de comunicação. É uma coisa muito boa saber que podemos mandar um e-mail. Olha, tenho aqui uma ideia gira, tenho aqui uma coisa engraçada que fizemos ou que queremos fazer, e que há esse canal de divulgação e essa porta aberta para nos ouvir. Nega a concentração da habitação social no Campeonato de Norte. Isso era uma coisa que nos preocupava muito. A coletiva abrimos de imediato a porta. Isso foi, de facto, uma forma de nos criar um elan, uma força anímica para continuarmos a nossa luta, que achamos que é uma luta justa. A coletiva, olha, a parte de aprender com a coletiva. Eu gostei de ver as minhas gentes, gosto de saber as novidades, o que vai acontecer pela cidade. Eu já li aqui para os meus velhotes do café. Apresento uma visão de Coimbra, do futuro de Coimbra, onde quero viver. Também tem esta coisa de pôr as pessoas a pensar em coisas que se calhar nunca tinham pensado muito. A questão da mobilidade, do tipo de cidade que temos e que queremos ter, porque às vezes parece que as pessoas só falam para trazer problemas. E acho que também é diferente da nossa parte tentar trazer soluções. Pensamos sempre que a imprensa alternativa é algo que apenas há nas grandes cidades, Lisboa e no Porto, que cá, em Coimbra, temos exemplos de como é que se pode fazer bom jornalismo e jornalismo de soluções. Eu não só contactei a coletiva para poder contribuir através de material jornalístico, como também para perceber novas soluções. Gostei imenso. Eu quero mudar a minha cidade, eu quero que daqui a uns tempos as pessoas novas que saem daqui formadas tenham vontade de ficar cá. Acredito sinceramente que a coletiva, como revista digital, que é, existe e veio para fazer diferente. É bom olhar para trás e sentir que se fez parte de alguma coisa. Então o nosso ponto de partida foi aquele lugar comum que vocês conhecem de certeza absoluta, que Coimbra para muito tempo e que não se passa aqui nada. Então, como é que nós conseguimos trabalhar este problema, este desafio que decidimos atacar? Entendemos que nós não podemos falar apenas sobre aquilo que está mal. Isso é apenas fazer metade do trabalho. A outra metade é ir então atrás das soluções. Esta história do jornalismo de soluções tem vindo a ser adotada já há muito mais tempo nos Estados Unidos, até num fenómeno de ressurgimento do jornalismo local. E porquê? Porque se nós pensarmos, aqui há uns anos atrás, nós todos andaríamos provavelmente a ver a mesma telenovela, a ver a mesma série, não é? Que passavam sempre aos mesmos dias. Não havia a diversidade nem a possibilidade de nós escolhermos tantos programas diferentes nas plataformas de streaming. Então, os órgãos de comunicação social, nomeadamente os nacionais, tinham um papel muito, muito agregador, não é? Devolvíamos uns aos outros. Nós, à segunda-feira, à terça-feira, estávamos todos, de certa forma, a acompanhar o mesmo ritmo. Hoje em dia, isso já não acontece. A probabilidade de eu estar a ver uma série e vocês outras completamente diferentes é tremendo. Então, o jornalismo local acaba por falar dos assuntos que nos importam aqui. E isso acaba por ser extremamente útil e por construir a tal comunidade que se aproxima, que está mais atenta. Porque, se formos a ver, talvez a RTP não esteja muito preocupada com a questão das árvores ou das obras do Metrobus, o impacto que isso tem no nosso dia-a-dia. Mas nós estamos. Nós e, naturalmente, os outros órgãos de comunicação social locais. Então, ok, vamos partir daí e vamos procurar não apenas falar dos problemas, mas falar também das soluções. Falar, sobretudo, até das soluções. Provavelmente vocês já sentiram, em algum momento, que as notícias
sempre focadas em problemas, acabam por gerar o tal fenómeno do news avoidance. As pessoas evitam. É a guerra, é a inflação, é a habitação, é agora a crise política. É pesado, é pesado. Mas também vemos exemplos fortes, como aquele que aconteceu, infelizmente, a propósito na guerra na Ucrânia, quando as pessoas são chamadas, quando são convocadas, quando sabem exatamente o que é que têm que fazer, onde é que têm que entregar as coisas e o que é que têm que entregar, o que é que de facto está ao seu alcance para poder contribuir para na resolução de um determinado problema, ainda que neste caso não fosse a resolução da guerra, naturalmente, as pessoas mobilizam-se, as pessoas respondem, as pessoas correspondem. E por isso é que o jornalismo de soluções acaba por ter um impacto muito maior do que o jornalismo dito tradicional. Então, mas afinal de contas, o que é a Coimbra Coletiva? Antes de mais, somos então uma revista online, somos uma revista apartidária com foco em pessoas e em causas locais. Esse é o nosso foco. E é o nosso âmbito em termos, portanto, é o nosso âmbito territorial. Mas por outro lado, ao caminharmos, também percebemos que não somos apenas uma revista online. Somos também um pequeno motor, um motor do ativismo cidadão, um motor desta comunidade que está cada vez mais atenta, que está informada e, sobretudo, uma comunidade que nós queremos sempre contagiar mais e mais para mudar a mentalidade e deixar de pensar no que é que está ao alcance, aliás, no que é que a Câmara podia fazer, o que é que a Junta de Freguesia devia fazer, que as coisas estão sempre mal, 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 e para se mudar um pouco o chip e começarmos a pensar no que é que nós podemos mudar na nossa rua, no nosso bairro, na escola onde andam os nossos filhos, até no nosso local de trabalho. Pensar, será que andamos a fazer as perguntas certas? Será que andamos a ser proativos o suficiente? Porque esta coisa de querermos organizações que sejam sustentáveis, esta coisa de querermos um dia-a-dia numa cidade que é vibrante, claramente não passa por uma atitude passiva e quer dizer, nós não podemos baixar os braços e por isso simplesmente esperar que isso aconteça. Então, escolhemos trilhar este caminho do jornalismo de soluções, porque desde logo tínhamos a revista, a coletiva, que já tinha a sua comunidade, que nós quisemos desafiar a virem a bordo connosco desta nova etapa. Como vos dizia, o jornalismo de soluções é o que faz, são estas histórias, estas narrativas que de facto inspiram as pessoas a envolverem-se e a participar. A verdade é que isto também não se confunde com os movimentos dos good news, das notícias, só notícias positivas. Como digo aqui neste slide, o oposto de nós nos sentirmos mal não é necessariamente sentirmos bem, é apenas sentirmos capazes, é sabermos exatamente aquilo que nós podemos fazer. É muito importante para nós não nos ficarmos pelo exercício de informar. Nós de facto queremos que as pessoas se envolvam. Nós queremos que as pessoas escrevam aos nossos governantes, nós queremos que as pessoas se juntem em grupos de amigos, em grupos de voluntários e que de facto tentem desenhar soluções, respostas para os nossos desafios locais. E há tanto que pode ser feito. Olha, dou-vos um exemplo de um rapaz, 20 anos, chama-se Tomás Batista. E o Tomás, a coisa mais assinalável e a qualidade em que o Tomás nos escreveu era de frequentador e utilizador dos SMTU, dos transportes urbanos em Coimbra. E porquê? Porque o Tomás não vivia aqui, tinha que se deslocar sempre de autocarro, e o Tomás, com o seu tempo livre, e reforço, com 20 anos, sem ser um filho de um professor, sem ser filho de uma família conhecida, sem ser... E porquê que eu digo isto? Porque nós também sabemos que muitas vezes Coimbra tem sempre os mesmos protagonistas, é algo que nos é muito caro, é tentarmos dar palco e dar espaço a qualquer pessoa que tenha um contributo válido, um contributo construtivo relativamente a um assunto que nos importa a todos, que importa à comunidade. E o Tomás já tinha escrito ao SMTUC toda uma proposta, não só de redesenho da rede do SMTUC, com otimização de rotas e de horários, como tinha desenhado mesmo um daqueles diagramas, tal e qual como o do metro de Lisboa, com cores diferentes, portanto até uma forma muito mais apelativa e muito mais fácil para qualquer outra pessoa, nomeadamente aquelas que não estão habituadas a utilizar transportes públicos, de utilizarem a rede. Este é um trabalho notável. Note-se que o Tomás, entretanto, ele já foi estudar para Lisboa, em Lisboa fez o mesmo com a Carris e foi ouvido pela Carris e uma das propostas que ele tinha apresentado foi acolhida.
Isto é muito forte, isto é muito importante. E isto mostra muito quando, sabem, aquela sensação que parece que nós só quando somos pequeninos é que sentimos que podemos mudar o mundo, parece que essa vozinha se vai calando ao longo da vida. A verdade é que ela não precisa de se calar, pelo contrário, uma pessoa pode mesmo começar um movimento e pode mesmo começar a mudança. Quando nós publicámos essa história do Tomás, a verdade é que no dia a seguir os Snoop contactaram. E são necessárias, são fundamentais estas plataformas que de facto dão espaço às pessoas e que as permitam serem mais uma peça, não é? Na construção daquilo que é um sítio melhor para todos. Nós então contamos histórias em diversos formatos, naturalmente, e sobre temas muito diversos, sendo que o âmbito é sempre aqui assim local. Como vos dizia, tentamos contagiar com esta pegada muito proativa, não queremos apenas que as pessoas fiquem informadas, queremos que aquilo de certa forma ecoe nelas e tenham vontade de também elas irem para a rua arregaçar as mangas e agir. E depois, por outro, com iniciativas. Nós queremos, para além de construir esta comunidade que esteja mais atenta, mostrar então que este caminho da participação cívica é de facto um caminho muito poderoso de transformação e queremos contribuir para uma Coimbra mais sustentável. E aqui a sustentabilidade é mesmo a sustentabilidade naquilo que são os 3 pilares da sustentabilidade: económica, social e ambiental. Não se trata apenas de ter, e reforço este tema que muitas vezes a sustentabilidade está sempre associada à sustentabilidade ambiental, mas nós de facto queremos ter uma visão muito mais ampla. Relativamente às nossas iniciativas, já são várias, fomos testando formatos diferentes, desde os mais tradicionais debates e conversas, mas também oficinas de soluções. Nós fomos com um grupo de jovens para a Rua do Brasil, com um especialista em mobilidade, e fomos identificar tudo aquilo que estava menos bem, a falta de sombreamento, a questão da velocidade de circulação, a forma como os carros estacionavam ou não em cima do passeio, a falta de sítios para as pessoas se sentarem, o tema dos bebedouros. Mas para além de nos focarmos em problemas, aquele especialista, foi até um professor da Universidade de Coimbra, o João Bigode, foi dando justamente ao grupo de participantes um conjunto de soluções possíveis e, sobretudo, ferramentas que eles podem aplicar naquela rua ou em qualquer outra rua, em Coimbra ou em qualquer outro sítio do mundo. Foi-lhes dando, no fundo, a possibilidade de pensarem, não é? De fecharem os olhos e pensarem como é que nós, se tomarmos uma determinada decisão no desenho da rua, como é que conseguimos, de facto, que aquela rua tenha uma vivência completamente diferente. Outros formatos foram os speed meetings, um mais recente foi a Biblioteca Humana, também foi muito forte. Eu podia também ficar-vos aqui 1 hora inteira só a falar de cada um deles, mas vou-me focar aqui na geração coletiva. A geração coletiva foi um programa de capacitação. E estes programas de capacitação normalmente estão mais pensados para aquele mundo startupiano. Tens uma ideia de negócio, anda daí, vem criar o próximo unicórnio, a próxima ideia que vai gerar milhões. No nosso caso, a premissa era um bocadinho diferente. Então nós passamos a vida a dizer às pessoas: envolvam-se, façam, saiam, incomodem, sejam muito proativas. Então, mas nós precisamos, se calhar, de lhes dar as ferramentas para o fazer. Se calhar as pessoas até podem ter muito boa vontade, mas depois podem não saber exatamente por onde é que hão de começar. Sobretudo, até podem nem sequer conhecer outras com quem possam desenvolver essas suas ideias, ou pelo menos partilhar essa boa vontade. Então fizemos a geração coletiva, que foi então um programa de capacitação orientado para estes sonhadores fazedores. E ouçam, foram tantos aqueles que se inscreveram. Nós tivemos mais de 180 pessoas que manifestaram vontade em inscrever-se, tivemos 130 participantes neste evento que aconteceu, este evento de arranque, e a energia foi brutal, brutal mesmo. As pessoas no formulário de inscrição tinham apenas indicado 3 áreas de interesse, de um conjunto de 20, mais ou menos, e só no momento do check-in é que perceberam em que mesa é que iam ficar sentados. E, portanto, tínhamos mais de 20 mesas, agrupando as pessoas por interesses. Então, desde logo, houve uma certa predisposição para conhecer outras pessoas com as quais partilhamos apenas interesses. E digo-vos, tivemos pessoas... tivemos uma rapariga que nos chegou com uma autorização do encarregado de educação para poder participar, era menor de idade. Tínhamos pessoas reformadas, tínhamos pessoas no espectro político muito mais à esquerda e outras muito mais à direita. Tínhamos o reitor do Seminário Maior na mesma mesa que um padre evangélico. Isto para vos explicar que, de facto, nós tivemos um grupo muito diverso nos percursos, na forma de pensar,
E isto é muito, muito importante quando estamos a falar do desenvolvimento de qualquer ideia, e esse vai ser o último ponto, tem a ver com o da inteligência, da diversidade da inteligência coletiva. A geração foi magnífica, deixem-me mostrar-vos mais ou menos como é que tudo aconteceu. Eu vi Coimbra Unida, esta experiência é inspirar. Com ideias concretas é revigorante, coletivamente, pensar uma forma de fazer crescer a nossa cidade. A coisa clicou, foi muito interessante fazer o projeto. A animação das pessoas, amém, gostei muito. Parabéns, Coimbra. Isso que é a antiga casa da fábrica. Fazer a limpeza dos nossos factos. Não desistam, vão até ao fim, aproveitem. Bem, este programa foi forte, teve então este arranque inicial, tivemos então aquelas pessoas todas, depois no final desse dia, cada equipa tinha que apresentar um pitch da sua ideia, e depois cerca de 45 pessoas, portanto aquelas com as ideias mais robustas, aquelas com potencial de ter uma pegada mais forte em Coimbra, passaram então para um programa de capacitação, um programa que durou ainda cerca de 5 semanas, que teve mentores de áreas muito diferentes, porque de facto nós tínhamos mesmo muito vontade que essas ideias, as ideias destes nossos cidadãos, destes nossos sonhadores fazedores, viessem para o terreno e de facto tivessem impacto em Coimbra. Digo-vos numa nota muito pessoal, foi dos momentos mais bonitos que alguma vez vivi, sobretudo porque vi pessoas muito diferentes e que pensam de maneira diferente, e eu acho que vocês também partilharão desta ideia, como em qualquer sítio, não é? Temos tribos diferentes, quem vai a um sítio não vai ao outro, quem ouve aquela música não ouve a outra, e é cada vez mais importante nós encontrarmos estes balões de oxigênio onde todos respiramos o mesmo ar. Há algo de muito importante que acontece quando nós estamos ao lado de pessoas que pensam de maneira muito, muito diferente. As melhores ideias provavelmente são mesmo essas que resultam daí. E quando falamos de impacto, e desde logo o impacto da geração coletiva, nós tivemos aqui uns quantos movimentos, aquele movimento Humanizar a Saúde, o movimento Eu Também, mas também já outros, que são movimentos que resultam justamente desta etapa de geração de ideias e de capacitação dos nossos cidadãos. Não sei se vocês viram, esta é a iniciativa talvez a mais recente, aquela que teve mais impacto, é uma iniciativa do movimento Eu Também, que foi a ideia vencedora da geração coletiva. Este movimento Eu Também mais não é do que um grupo de pessoas que decidiu criar uma rede de embaixadores de rua. E embaixadores de rua que estejam, de certa forma, coordenados e que lancem, de tempos a tempos, iniciativas que pretendam despertar a nossa comunidade, despertar-nos a nós todos que vivemos em Coimbra ou que trabalhamos em Coimbra para alguns dos problemas que são comuns a todos, nomeadamente os problemas relacionados com o nosso espaço, quer dizer, com o nosso espaço público. Esta iniciativa teve lugar aqui há um par de semanas, 2 ou 3 semanas, penso eu,
Existem mais de 600 caldeiras vazias em Coimbra. As caldeiras são aqueles, sabem, aqueles locais, aquelas zonas nos passeios, aqueles quadrados nos passeios que deviam ter árvores e que muitas delas estão abandonadas, vemos apenas terra, agora infelizmente algumas até com as árvores cortadas, árvores que serão, agora árvores que vão ser substituídas. Então, este movimento pretendeu chamar a atenção para esta questão da falta de arvoredo em Coimbra, sobretudo num contexto, não é, de alterações climáticas, nem sequer é uma perspectiva futura, é o dia-a-dia, hoje em dia, e, portanto, a necessidade de se pensar sobre, quer dizer, faltam árvores, mas que árvores faltam, de que forma, até no próprio planeamento, se nós precisamos de ilhas de sombra, de que forma é que as árvores elas devem ser plantadas, é mesmo assim? E então, uma forma muito criativa que este movimento também encontrou foi de pegar em materiais reutilizáveis, reutilizar materiais, desculpem, placas que até vinham de paletes, tinham tido outra função, e no fundo de as colocar em diferentes caldeiras na cidade. E na tableta dizia apenas: quero ser uma árvore. Isto é uma forma de ativismo cidadão. Esta iniciativa teve muito eco a nível local, mas também a nível nacional. Houve órgãos de comunicação social nacionais que se debruçaram sobre esta iniciativa, porque, como veem, é um caminho muito construtivo. Ninguém está aqui a fazer uma crítica barata, destrutiva, negativa. Estamos a chamar a atenção, o grupo está a chamar a atenção para esta necessidade. E isto teve também, nós já sabemos, porque naturalmente estas pessoas mantiveram-se próximas da Coimbra Coletiva, por exemplo, grupos de escuteiros que se entraram em contacto com o movimento porque querem fazer parte do momento de plantação de novas árvores, escolas também, professores que também lhes escreveram e têm vontade de envolver os seus alunos. Portanto, mais uma vez, o caminho do ativismo cidadão, primeiro, pode ser extremamente criativo, pode sim aparecer em jeito de provocação, mas uma provocação com uma tónica otimista, com uma tónica virada para o futuro e não do bota abaixo, que ainda por cima é um lugar sempre tão... Quer dizer, é um lugar demasiado carregado para se fazer algo que pretende ter o efeito oposto. Mas nós temos também muitos outros exemplos do impacto que temos tido, e quando digo temos, é muito importante aqui compreender que a Coimbra Coletiva, mais do que nós estamos acima o nosso impacto será sempre o impacto que nós tivemos nas organizações, nas nossas pessoas e na nossa comunidade. Isso é aquilo que nos move. Tem muito menos a ver com a quantidade de vezes que a Coimbra Coletiva foi notícia ou apareceu, ou... Isso esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo e os números que de facto nos importam têm a ver com a quantidade de novos voluntários, de novos movimentos cidadãos e dos projetos que de facto viram melhorias naquilo que é o seu trabalho. E temos vários. Noutro ponto, tivemos também, não sei se vocês viram esta história dos Salatinas. Os Salatinas eram as pessoas que viviam na alta da cidade, a alta que sofreu uma razia a quando da construção de todos os edifícios na altura do Estado Novo, e portanto pessoas que de um dia para o outro foram enfiadas literalmente em carrinhas de caixa aberta, foram desenraizadas, foram colocadas noutros bairros quaisquer, histórias de pessoas que... Há pessoas que se suicidaram, há pessoas que vieram a falecer de profundo desgosto. Isto foi uma coisa brutal. Estamos a falar de gerações e gerações que viviam sempre no mesmo sítio, que não conheciam outra realidade. E esta foi uma história que nunca tinha sido contada. E portanto há também esta vontade de resgatar esta nossa memória coletiva, de nós compreender, lá está, nós nos fazemos a ponto uns com os outros, compreendemos melhor o porquê do desenho da cidade, o porquê de algumas comunidades sentirem determinados temas de uma determinada forma. Estes são alguns dos projetos que nós já divulgámos e que de facto receberam mais interesse, tiveram maior visibilidade, aqui de Calmaço foi uma iniciativa brutal, organizada pela Coimbra a Pedal, uma organização local também, informal. Aqui de Calmaço, mas não é de ocupação da rua por crianças, que vão todos orgulhosos com cartazes às costas e nas bicicletas a dizer que gostavam de ir de bicicleta para a escola, gostavam de andar mais de bicicleta na sua cidade. É uma iniciativa na área da mobilidade suave, cada vez mais urgente também, num contexto em que precisamos de equacionar novos paradigmas de mobilidade, nomeadamente dentro das cidades,
e a organização estimava à volta de 30 pessoas, porque de facto entendeu que seriam poucos aqueles que estariam interessados neste tema, mas através da nossa Coimbra Coletiva conseguimos amplificar a mensagem deles e tivemos muitas pessoas, foram cerca de 130 participantes. Esta é uma história que se repete cada vez que nós anunciamos o trabalho de uma determinada organização que está à procura de voluntários, que está a precisar. Portanto, quando nós conseguimos identificar as necessidades e mobilizar as pessoas, as respostas aos problemas acabam por surgir. Existem também, portanto, estes também são alguns dados daqueles que foram algumas iniciativas nossas. Posso dizer-vos que um dos debates mais fortes que nós tivemos foi justamente um debate sobre o abate das árvores, porque percebemos que iam ser, a propósito do projeto das obras do Metrobus, iam ser abatidas cerca de 600 árvores, ou mais de 600 árvores em Coimbra. E isto é um número muito grande. E era muito importante compreender se esse abate estava diretamente relacionado com o traçado propriamente dito, porque não era muito claro que assim fosse. E mais uma vez, porque a tónica não é destrutiva, é uma tónica construtiva, é uma tónica onde todos são chamados. Fizemos um debate com grupos ecológicos e um biólogo, e do outro lado o Presidente da Câmara e o Presidente do Metrobus. Uma conversa que pretendia ser não apenas, claro que o nosso papel é o de fazer o escrutínio do poder local, compreender o que é que está a ser feito, nós temos de ter sempre uma atitude de exigência, mas é uma atitude de exigência não é construtiva, nós precisamos trazer no bolso propostas concretas. E esse confronto resultou naquele momento em que, digo-vos, estavam à volta de 150 pessoas naquela sala e batiam-se palmas como se as palmas fossem salvar árvores. E a verdade é que salvaram árvores. Uns meses mais tarde, recebemos uma nota de imprensa, nós, quer dizer, e todos os órgãos de comunicação social, recebemos uma nota de imprensa que nos dava conta que tinha sido revertido o abate de mais de 80 árvores em Coimbra. Este é um resultado espantoso, é impressionante aquilo que os cidadãos, a nossa comunidade, aquilo que nós conseguimos fazer se de facto tivermos espaço, oportunidade de mostrarmos aquilo que nos move, o que é que nos importa, que tipo de cidade é que nós queremos construir. E, portanto, o trabalho da Coimbra Coletiva é diariamente dar esse espaço às pessoas e instigá-las sempre a esta atitude de exigência, não é? Esta atitude, nós não nos podemos acomodar, nós temos que continuar, nós não podemos continuar a fazer comparações, a pensar que naquela cidade ou na outra é que as coisas são maravilhosas e aí é que é bom. Sim, tudo bem, mas porquê é que nós não conseguimos fazer isso aqui? Vamos incomodar quem está à nossa volta. E esta tem sido a nossa caminhada e, de facto, tem tido vários exemplos de que é uma caminhada com impacto, é uma caminhada que chega a algum lado. Por último, e numa nota assim muito breve, para vos dar tempo também para fazerem questões se quiserem. Porquê é que vos falo daqui do tema da inteligência coletiva e da diversidade? Antes de mais, porque nós, quando falamos em intervenção aqui em Coimbra, nós precisamos sempre de falar e quando falamos em respostas inovadoras, nós precisamos sempre de tentar ao máximo desenvolvê-las recorrendo a pessoas que pensam mesmo de maneira muito diferente. Sabem aquela sensação boa quando nós nos cruzamos com alguém que pensa exatamente como nós, não é? É aquela sensação de conforto. Pá, aquela minha amiga, ela é mesmo fixe. E porquê? Porque ela, no fundo, é o espelho da minha maneira de ser, das minhas convicções, e por isso é que se torna tão fácil e tão agradável estar ao pé daquela pessoa. Mas a verdade, e muitas vezes nós nas nossas equipas, é uma reflexão que também vos deixo, nas nossas organizações, nas nossas equipas, até nos processos de recrutamento, há a tentação de nós fazermos com que isto acabe por contagiar todo um perfil que se torna muito uniforme. E isto prejudica-nos, enquanto pessoas, prejudica as organizações e prejudica até a vontade e a necessidade de inovarmos, de pensarmos em coisas diferentes. Porque se imaginarmos aqui assim um quadradinho, em que o quadrado equivale a todas as maneiras de pensar, todas as maneiras diferentes de pensarmos um determinado problema, eu, Joana, em função daquilo que é o meu percurso, o meu contexto, as minhas experiências, eu consigo admitir algumas respostas. Mas pessoas que tenham percursos completamente diferentes vão pensar em formas completamente diferentes também. E só assim é que nós vamos conseguir ocupar e ter em conta todas as maneiras diferentes de pensar. Porque é que isto é uma questão que nos importa tanto?
Porque quando nós estamos a desenhar um programa com uma geração coletiva, quando nós estamos a escrever histórias na nossa revista, nós precisamos mesmo de ter, no nosso caso, jornalistas que tenham percursos muito diferentes. Nós não podemos ter apenas as pessoas que se conhecem Coimbra muito, muito bem. Pelo contrário, nós temos mesmo que ter aquelas que se calhar não conhecem mesmo nada de Coimbra. Nós precisamos ter pessoas muito mais velhas e pessoas muito, muito mais novas. Eu acho uma pessoa muito jovem, muito descontraída, eu não posso ambicionar conseguir comunicar para uma pessoa que tem metade da minha idade, não é? Que são agora as pessoas que estão na faculdade, vá terminar. Não posso. Isto muitas vezes é um erro que as organizações cometem. Nós precisamos desta inteligência coletiva, nós precisamos mesmo de pessoas que nos desafiem para acontecerem um de vários fenómenos. Um de nós, eventualmente, mudarmos de opinião em relação a um determinado tema, outro de reforçarmos as nossas convicções e de percebermos exatamente como é que nós devemos trabalhar para que também aquela pessoa consiga ver como tão óbvio um tema que para nós é óbvio. Um punhado de exemplos. Este é tudo com base num livro no Rebel Ideas, estava antes, depois se quiserem posso partilhar convosco a referência. Na altura portanto, no pós-11 de setembro, todas as atenções estavam viradas para a captura do Bin Laden e questionou-se muito, quer dizer, o que é que tinha falhado, a CIA, FBI, será que estas agências não comunicavam, não sei quantos, pronto, surgiram, como devem imaginar, num tempo muito tumultuoso, como é que é possível não se ter identificado o perigo daquelas mensagens que eram transmitidas, e elas eram transmitidas e chegavam à inteligência americana, como é que não se tinha compreendido realmente o tremendo perigo que elas comportavam? E porquê? Porque muitos daqueles analistas acabavam por interpretá-las com um filtro ocidental. Não compreendiam como é que aquele senhor com um aspecto meio estranho a falar de uma caverna, como é que ele poderia de facto mobilizar tantas pessoas e conseguir ter o efeito devastador que acabou por ter. Este filtro ocidental acaba por prejudicar a forma como esses dados, como essa informação é lida. Um dado muito curioso é que no pós-11 de setembro houve o conjunto de detenções em Guantánamo, detenções, e sabemos muito bem todos os mecanismos até de tortura, aquilo foi terrível, para a obtenção de toda a informação para a captura, pudesse ajudar na captura do Bin Laden. Mas sabiam que durante cerca de 2 anos essa informação acabava por não levar a lado nenhum, tanto que o Bin Laden demorou-se ainda um bocado de tempo para se encontrar. Foi quando uma analista entrou, por falar em entrar, entrou aqui uma pessoa, quando uma analista entrou, uma analista que tinha um percurso completamente diferente e tinha experiência de facto no Médio Oriente. E porquê é que eu vos estou a dar esta nota? Porque todos os analistas da CIA, como devem imaginar, vinham todos das melhores universidades. Mas se calhar aqueles que vêm das melhores universidades, se calhar já correspondem a um padrão. Provavelmente até correspondem a um padrão de um certo tipo de famílias que têm um certo tipo de contexto e têm um certo tipo de percurso. Até que ponto aquele conjunto de analistas não acabaria por ser extremamente uniforme? E é quando esta analista começa a trabalhar que identifica, ouçam, a coisa mais básica, pelo menos acho eu para qualquer um de nós, é que o sistema de catalogação dos presos em Guantánamo continha apenas o primeiro nome e o apelido. Não admitia sequer que o apelido pudesse ser lido de maneiras diferentes. Gaddafi, Gaddafi, por exemplo. Ou pudesse até haver mais do que um apelido. Imagina o que era um português se lá tivesse tido, coitado. A Joana Pires, a Joana Araújo, eram pessoas, não eram a mesma pessoa. Agora, em termos de cruzamento de dados, isto prejudicou imenso. A pauta da excelência, neste caso, não foi a determinante. A pauta foi, de facto, a da diversidade. Era importante ter uma pessoa que tivesse um contexto completamente diferente. E nós, muitas vezes, no recrutamento, vemos isso, que acontece em muitas organizações, não é? A pauta é, de facto, o critério é o da excelência, é o de um determinado perfil, mas entre ter 10 pessoas que são excelentes ou 10 pessoas que são muito boas e são muito diferentes, talvez este segundo grupo das 10 pessoas seja capaz de inovar muito mais. Um outro exemplo que vos dou, eu acho este maravilhoso, tem a ver com este edifício 20 do MIT. Começas a perceber que acontecem ali inovações absolutamente espantosas. Um dos primeiros aceleradores de partículas, soluções de linguística moderna,
quer dizer, houve há mesmo muitos exemplos, até que começou a tentar compreendermos, quer dizer, quem é que são estas pessoas iluminadas que temos a sorte de virem aqui todas parar. Sabem a conclusão a que chegaram? Que o edifício estava tremendamente mal desenhado, do ponto de vista arquitetónico. E o que é que isto provocava? As pessoas eram obrigadas a cruzar-se. Tinham que se cruzar. Eu já não sei se tinham que se cruzar para ir a uma vending machine ou se tinham que cruzar para ir à casa de banho. Cruzavam-se. Era apenas isto. Pessoas que vinham de áreas completamente diferentes, ficavam à conversa e, no fundo, esta coisa da inovação tem muito mais a ver com esta capacidade de recombinar do que verdadeiramente de criar algo de raiz novo. É outra lição muito, muito poderosa. Eu, pelo menos, desde que li este livro, estou sempre a ver se me consigo cruzar com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver comigo e fico muito curiosa a ver o que é que ela me pode dar. Por último, este exemplo também muito forte, mas também muito bonito, tem a ver com aquilo que, como vos dizia, muitas vezes com o problema das câmaras de eco, com o quanto nós às vezes estamos rodeados de pessoas que pensam exatamente como nós. Aliás, as redes sociais, os algoritmos acabam por funcionar muito nesse sentido e nem sempre é bom. Isto porque, por exemplo, quando falamos de um negacionista, quanto mais a pessoa faz esse tipo de buscas, mais a rede social lhe vai entregar conteúdo que vai reforçar aquilo em que já acredita. Então este exemplo aconteceu nos Estados Unidos também. Um rapaz que era filho do fundador do movimento de supremacia branca americano. Portanto, ele acreditava que todas as outras comunidades eram inferiores e eram mais burras e deviam ir para outros sítios. E, portanto, o filho cresce neste ambiente, cresce com estas referências e faz a escolaridade em casa, a conviver com os amigos dos pais, naturalmente. Era uma pessoa que ia tendo algum contacto com o exterior, via as notícias, via os títulos das revistas, mas todos esses momentos acabavam sempre por funcionar como de reforço das convicções dele. Até que ele entrou na universidade e nessa altura não dava para fazer a universidade online. Ele teve mesmo que ir para um campus de uma universidade que, sendo grande, não era grande o suficiente para ele encontrar mais uma ou outra pessoa do seu nicho, ou seja, que acreditassem também que partilhassem estes ideais de supremacia branca. Então ele, enquanto estudava, acabava por ter uma vida dupla. Se por um lado estava na universidade e tinha a convivência, não é? Com colegas mexicanos, judeus, quer dizer, pessoas com convicções religiosas, políticas e oriundos dos mais diversos locais. Por outro lado, tinha o podcast com o pai, em que proclamava todos os seus ideais. A certa altura saiu um post na universidade que revelava a identidade do jovem e instalou-se. A reação de toda a comunidade foi uma reação muito violenta, uma reação, pretendiam a expulsão dele, quer dizer, houve mesmo ameaças. E o que é que isto provocou nele? Lá estão isto é tudo um lobby liberal, eles não conseguem admitir que uma pessoa possa pensar de maneira diferente, eles são burros, como são burros a solução é a violência, e portanto não sei, este momento só serviu para reforçar mais uma vez aquilo em que ele acreditava. Até que houve um amigo dele, um colega judeu, que de forma quase impulsiva continuou a convidá-lo para um jantar que ele tinha, um jantar semanal, onde ele juntava pessoas diferentes. E ele deve ter pensado que perdido por 100, perdido por 1000, a verdade é que tinha que continuar a fazer a universidade e continuou a ir. E de certa forma acabou por se combinar que não se falava, quer dizer, combinou-se de forma, aquelas combinações não ditas, não se falava de temas muito fraturantes. E ao longo daqueles meses desenvolveu-se o palco ideal para de facto alguém poder vir a mudar de opinião, que estabeleceu-se uma relação de confiança. E nós precisamos de nos aproximar e precisamos de momentos de não julgamento em relação ao outro, apenas para desenvolvermos relações de confiança, de proximidade, que nos permitam sermos permeáveis a outras ideias. Para, como vos dizia, sermos nós a mudar de opinião, ou permitirmos que seja o outro a mudar de opinião. Isto não acontece se nós tivermos um discurso e uma atitude que polariza, não é, as opiniões. Este rapaz, entretanto, veio mesmo a mudar de opinião, de forma muito radical. Ele teve mesmo que romper com a família, com amigos, com tudo, e hoje em dia apresenta-se como um antirracista inesperado.
Isto para vos dizer, são exemplos muito diferentes sobre esta questão da diversidade e da inteligência coletiva. São temas que nos são muito, muito caros e que estão sempre muito presentes cada vez que nós escrevemos uma história, cada vez que nós desenvolvemos uma iniciativa, porque acreditamos que este é, de facto, o caminho que temos todos a percorrer. Deixo-vos, eu tinha aqui 30 mil outros exemplos para vos dar, tenho sempre entusiasmo para dar e vender, deixo-vos já completamente à vontade para me escreverem para a revista todas as vossas sugestões, críticas, comentários, ideias, somos mesmo uma redação e uma equipa com os ouvidos bem abertos, e agora estou totalmente disponível para quaisquer questões que queiram colocar. Certo. Obrigado, Joana. Eu fui acompanhando aqui também, durante a apresentação, os comentários. Tínhamos aqui o Arménio, por exemplo, que fez aqui um conjunto de comentários. Não sei, Arménio, se quer partilhar aqui com todos alguns destes projetos que estava a falar, ou colocar alguma questão mais específica à Joana que gostasse de saber a perspectiva dela, aproveitando agora o momento de questões. Muito boa tarde, João Carreira, e todas as pessoas que estão Boa tarde. Olha, eu antes de mais dou os parabéns à Joana. Muitas vezes nós neste tipo de eventos, pá, a regra geral é que as pessoas dão os parabéns por darem os parabéns. Não, eu dou os parabéns sentidos porque é bom ouvir pessoas que nos contagiam positivamente e que nos passam estas mensagens. Aquilo que eu fui partilhando no chat foi também, porque não, aproveitar esta oportunidade de partilhar convosco algo que nós aqui, eu sou docente do ISEC, sou um dos coordenadores do Ecocampus, e eu entendo que tudo passa por contagiarmos positivamente quem? Os mais jovens, os nossos alunos, certo? E é nesse sentido que o programa Ecocampus ISEC foi um bocadinho fora da caixa, porque nós simplesmente não queremos e não devemos, no meu modo de ver, ficarmos pelas palavras e pelas boas intenções. A palavra sustentabilidade é uma palavra que começa a ficar muito gasta, as pessoas utilizam a sustentabilidade para tudo e mais alguma coisa, inclusive na política, mas depois no terreno não se vê nada, não é? É só boas intenções. E eu convido-vos, se tiverem a oportunidade, de consultar aquilo que temos feito sobre as temáticas da sustentabilidade dentro e fora do campus do ISEC. Em Coimbra, Joana, vi no vídeo inicial e apresentou-lhe uma pessoa que eu conheço, que é a Guida, a Aguinalda, que é a timoneira, a dona do Café Sofia. Olha, ela é uma embaixadora da Baixa de Coimbra, 5 estrelas, é fantástica, aquilo que ela faz pelos seus clientes é fantástico. E realmente a cidade pode e deve ter os olhos naquele tipo de pessoas. Eu este fim de semana fui à Baixa de Coimbra, de vez em quando vou lá, e acreditem, vi muitos turistas espanhóis, muitos turistas, felizmente, mas sabem quanto é que eu paguei por um café? 1,30 €. A Aguinalda não pratica esses preços. Ela recebe as pessoas, faz bolos caseiros, e é por aí o tal sentido positivo. Estou a falar na Aguinalda porque realmente é uma referência para mim e para aquela Baixa de Coimbra. Arménio, se me permite, só porque estou aqui a ler também no chat e assim também lhe vou respondendo, estava aqui a perguntar se algumas pessoas do movimento, do Eu Também, que tiveram aquela iniciativa do Quer Ser Mar, já tinham plantado uma árvore. Nós também sabemos que o objetivo desta iniciativa era que ela fosse de facto consequente, e há uma sugestão na manga deste grupo, esta rede de embaixadores, estar envolvida neste esforço de plantação. Tanto que já pediram uma audiência ao Sr. Presidente da Câmara, que os vai receber em dezembro. E, portanto, é mesmo, o objetivo destas pessoas não é apenas não se fica pela provocação, é uma provocação consequente, uma provocação para o terreno. Fico satisfeito que seja assim, porque realmente nós temos passado as palavras aos atos, não é? E plantar árvores. As pessoas podem comprar árvores e plantar, ou se não souberem plantar, perguntar a alguém como é que se planta uma árvore. Eu estou a falar nisto, falo também, porque também é uma das minhas causas. Olha, Joana, e já agora outro exemplo, porque as questões da sustentabilidade permitam-me partilhar também algo que eu fiz no chat, que é a questão da mobilidade que é importante. Coimbra, felizmente, já tem uma rede de ciclovias, ainda não é muito grande, mas já tem uma boa rede de ciclovias, e é um gosto ver as pessoas
nessas ciclovias, a caminhar ou andar de bicicleta. Olha, eu moro no outro lado da cidade, na Pedrulha, trabalho na zona do Val das Flores, no ISEC, e aquilo que eu vejo, e vejo no dia a dia, sim, pessoas a utilizarem ciclovias, ainda bem, um bom investimento, e outros que apareçam nesse âmbito. Já agora também a partilha de um projeto muito interessante do Politécnico de Coimbra, que são as BIPs, as bicicletas académicas do Instituto Politécnico de Coimbra. Excelente, sim, excelente. Joana, era simplesmente isto, dar o meu Obrigada, contributo. obrigada. O Arménio, todas as sugestões boas, as construtivas, aquelas que nós gostamos, escreva-nos, desafio-nos. Nós estamos aqui para isso. Olha, Joana, já agora partilhar convosco. Vocês sabem que as temáticas dos resíduos, não é? Resíduos, nomeadamente urbanos, a questão dos biorresíduos, não é? Alguns municípios aqui da vizinhança de Coimbra, na Cova e outros, já estão a apostar na questão dos biorresíduos. Aqui no ISEC, felizmente, nós já temos compostores de biorresíduos. Isto é, passadas palavras aos atos, os biorresíduos da cantina, das cafetarias e de todas as pessoas da comunidade que assim queiram, já não vão para o lixo comum, vão para o biorresíduos. Olha, e depois a pegada é nula, porque nós ao lado dos compostores temos uma horta urbana. Fantástico. Escreva-nos com esses exemplos. Nós temos uma rúbrica, Mensagem Cidadã, que é justamente para os nossos cidadãos, quem nos dera, não é? Termos uma equipa com 30 pessoas sempre a escreverem todas as histórias. Mas os nossos cidadãos têm mesmo esse espaço, não só para partilhar boas práticas, não é? Portanto, o Arménio pode partilhar, essa que é a experiência até do Politécnico, mas também temos uma parte que são as ideias fixes para copiar. Esta ideia que às vezes não é preciso inventar a roda, basta inspirar-nos em exemplos tão bons e trazê-los para cá. Se o Arménio souber de ideias fixes para copiar, partilhas connosco, vamos pô-las cá fora, vamos mostrar, não é? Vamos mostrar às outras pessoas, às outras organizações, à Câmara, que elas existem, que há cidadãos atentos e que... Joana, para o vosso conhecimento, a Câmara é um dos nossos parceiros, porque nós trabalhamos em parceria também com as autarquias, juntas de freguesia, trabalhamos, eles sabem, ou deviam saber, daquilo que nós temos andado a fazer, sim. E também não tem sido por falta de divulgação, felizmente temos sido convidados por rádios, jornais, para darmos o nosso testemunho sobre aquilo que vamos fazendo por cá. Obrigado, sim. Sim, mas nós, como digo, nós não temos uma agenda contra a Câmara, a atitude não é essa, mas é uma atitude de exigência. É bom sempre relembrar, não é? Os bons exemplos e as boas iniciativas. Permitam-me aqui um ponto que realmente tem sido, reparem, eu planto muitas árvores. Acreditem que há algumas árvores ou muitas árvores na cidade que, devido ao seu estado, elas precisam realmente ou serem podadas, isso é uma intervenção, mas outras, infelizmente, precisam de ser abatidas. Para quê? Porque elas constituem também um perigo. Nós também temos que ver o outro lado da Câmara Municipal de Coimbra, porque não é por abater, certo? Mas se abaterem uma árvore, se plantarem 5 ou 6, é excelente. É o meu ponto de vista. Assim, algumas, efetivamente, olha, eu já corri risco de vida com a minha família porque caiu uma árvore, num dia que estava muito vento, eu estacionei o meu carro e foi por sorte que não houve consequências muito graves. Porquê? Porque aquela árvore precisava de ter sido abatida com muito tempo, sim. Obrigado, sim. De nada. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, alguma partilha. O Luís partilhou aqui que a Câmara não abateu árvores porque sim, nós temos... toda a cobertura que foi feita falou-se com pessoas diferentes, lá está, inclusivamente com a Câmara, que teve a oportunidade de explicar o porquê do abate das árvores. Agora, o que nós entendemos é que todos estes momentos podemos sempre sermos exigentes em relação a eles. Aqui não está tanto em causa o abate de árvores por si, que neste caso, segundo aqueles relatórios a que toda a gente teve acesso, era de facto justificado, era necessário, mas tem a ver com, mas agora a replantação, quando e como, é só mostrarmos que de facto estamos atentos. Nós queremos que a resposta seja uma resposta sempre melhor. O tema é só este. Não é uma agenda contra a Câmara, isto que fique muito, muito claro. Joana, permitam-me só mais uma partilha no tocante à plantação de árvores. Olha, eu moro numa zona
que não é uma zona in de Coimbra, é na Pedrulha. Eu gosto muito de viver na Pedrulha. Agora está na comunicação social, vão haver uns grandes investimentos naquela zona. Olha, mas durante 20 anos eu pedi para plantarem uma árvore em frente ao meu prédio. No ano passado eu cansei-me de esperar. E sabem o que eu fiz? Eu estava à frente, eu e a minha esposa, como responsáveis do prédio, vamos rodando a administração, e eu plantei uma árvore, mas não plantei uma árvore qualquer. Eu plantei um limoeiro. Porquê? Porque naquela zona se dão-se bem os limões. Olha, é limões que ficam para a comunidade. Quem vai colhe limões, ela está linda. Então, é naquele sentido que eu escrevi, olha, o movimento Vamos realmente quer ser uma árvore. Eu realmente quero ser uma árvore, mas eu também gostava de ver as pessoas desse movimento a meterem, a arregaçar as mangas e plantar efetivamente árvores. Porque as caldeiras estão lá, então que se plantem árvores. Não é? Não estejam à espera que seja a autarquia, as juntas de freguesia, a fazerem esse trabalho todo, certo? Trabalho em equipa. Obrigado. De nada. Fico entusiasmada com este entusiasmo também. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Os mais tímidos podem sempre escrever. Escrever ou até escrever por e-mail. Clara. Temos aqui a Clara, sim. Obrigada, Silvana. Força, Clara. Olá a todos, muito boa tarde. O senhor professor Arménio Correia disse parabéns, eu digo obrigada, porque é giro, depois de 25 anos fora de Coimbra e não convencida com o regresso, a Coimbra Coletiva ajuda-me a alimentar a paixão por Coimbra, que está muito congelada, ok? E gostava de provocar uma coisa que já lhe fiz pessoalmente, mas faço outra vez, que era giro uma edição anual em papel, eu acho, porque quer se queira, quer não, há uma camada da população que se calhar não tem acesso à Coimbra Coletiva digital, não é? Este dia-a-dia, e pelo menos um best-of era muito giro, e como já tive a ocasião de partilhar consigo, parabéns por serem a Monocle de Coimbra, que para mim é uma das melhores revistas do mundo, ok? E irei escrever ao diretor da Monocle para fazerem uma reportagem convosco, porque acho que tem que ser, ou seja, tem que se contagiar noutras cidades o que acontece em Coimbra com o vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, quer dizer, nós ficamos sem jeito, claro. Estes elogios são demasiado rasgados, um tanto exagerados, mas só nos motivam para continuarmos a trabalhar. Em relação à edição impressa, já esteve mais perto de acontecer do que agora, mas posso dizer que até já temos uma maquete, mas ainda vai demorar mais um bocadinho, ainda vai demorar. Mas nós também temos muito essa vontade. Temos de vontade de ir, lá está, de ir imprimindo papel que importa, ou pelo menos papel com histórias que importam, histórias que vale a pena ficarem. Obrigada por reforçar essa vontade. Não sei se temos aqui mais alguma questão. Última oportunidade, antes de fecharmos aqui o webinar. Gostamos de manter aqui a duração também numa hora, mas a Joana, creio que, não sei se já partilhaste os contactos, senão os contactos também estão disponíveis nas vossas redes, no site da coletiva. Qualquer assunto que entendam que seja pertinente, aqui com o que discutimos esta tarde, desafiem a coletiva. Já perceberam qual é que é a abordagem deles a estes temas, e nós também gostamos de fazer parte dessa história, de incentivar isso. E, portanto, se não havendo aqui mais nenhuma questão, eu daria por encerrado então o webinar. Agradecer mais uma vez à Joana a grande apresentação, os exemplos muito inspiradores que trouxe aqui para a mesa, e que acho que para todos os que vivem e trabalham em Coimbra são também uma inspiração. Os webinars do Let's Talk do Inopol regressam então em dezembro. Mais perto da data partilharemos então o tema e a oradora, e contamos também com a vossa participação. E sigam-nos também, o Inopol, Politécnico de Coimbra, nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, onde vamos partilhando também todas as nossas iniciativas e onde gostamos também de ter o vosso contributo e a vossa participação. Portanto, muito obrigado a todos mais uma vez, e um resto de boa semana.